Você não chegou a este vídeo por acaso. Se você está aqui agora, é porque Deus marcou este encontro. Existe algo novo sendo preparado para a sua vida sentimental, algo que não nasce da pressa, da carência ou do medo de ficar só, mas do propósito. Talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez tenha orado em silêncio, chorado em secreto e se perguntado se um dia o amor certo realmente chegaria. Deus conhece cada detalhe dessa espera. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quando Deus decide entregar algo, Ele primeiro trabalha em quem vai receber. O casamento profético não começa no altar. Ele começa no coração. Ele começa no processo invisível, onde Deus molda caráter, cura feridas e prepara a mente para viver aquilo que foi prometido. Talvez você tenha pedido a Deus um relacionamento saudável, um casamento firmado em amor, respeito e fé. Talvez você tenha pedido a alguém que caminhe ao seu lado, que ore com você, que construa um lar e não apenas um romance passageiro. E Deus ouviu. Mas antes de entregar, Ele faz um convite. Torne-se antes de viver. Deus nunca entrega algo grande a alguém que ainda não está preparado para sustentar o peso da promessa. O amor que vem do céu exige maturidade espiritual, emocional e também prática. Por isso, muitas vezes, a promessa parece demorar. Não porque Deus esqueceu, mas porque Ele está formando. Existe um princípio espiritual poderoso. Você precisa se comportar como quem já crê na promessa, mesmo antes de vê-la acontecer. A palavra nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Isso significa viver hoje com a postura de quem já confia no amanhã que Deus prometeu. Quando falamos de casamento profético, falamos de alinhamento. Deus começa a ajustar pensamentos, atitudes e decisões. Ele ensina você a se posicionar emocionalmente como alguém que não aceita qualquer migalha afetiva, como alguém que sabe o valor que carrega. Você começa a tratar sua própria vida com mais responsabilidade, porque entende que não está mais vivendo apenas por si. Agora, vamos entrar em um momento ainda mais profundo deste vídeo. Por isso, peço que você se coloque como um instrumento nas mãos de Deus, permitindo que as bênçãos do Senhor alcancem mais vidas. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Quando você se dispõe a levar a palavra e abençoar outras pessoas, as mãos do Senhor também se estendem sobre a sua vida, trazendo cuidado, direção e favor. Talvez você esteja pedindo um casamento, mas ainda viva como quem não acredita que ele é possível. Deus então começa a trabalhar exatamente aí. Ele te ensina a ser fiel no pouco. Fiel nos sentimentos, fiel nas escolhas, fiel no cuidado com o próprio coração. Porque quem é fiel no pouco será colocado no muito. Observe com atenção como Deus conduziu a vida de Davi, porque nela existe um padrão espiritual profundo que se repete até hoje. A promessa não chegou quando ele já estava preparado aos olhos humanos, nem quando tinha posição, força ou reconhecimento. Ela veio quando Davi ainda era jovem, esquecido por muitos, isolado nos campos, cuidando de ovelhas que nem eram suas. Ali, longe dos holofotes, Deus já estava olhando para o coração. Antes de existir um trono, existiu um campo. Antes da coroa, existiu o cajado. E antes de governar um povo, Davi precisou aprender a governar a si mesmo. Mesmo ungido rei, Davi não foi imediatamente exaltado. Ele voltou para o campo, voltou para o anonimato, voltou para o processo. Porque Deus não acelera destinos que o caráter ainda não consegue sustentar. Davi aprendeu a ser fiel no pouco, a proteger o que lhe foi confiado, a enfrentar leões e ursos quando ninguém estava vendo. Ele aprendeu a depender de Deus no secreto, a adorar em meio à solidão, a desenvolver coragem
responsabilidade e obediência. Tudo isso sem aplausos, sem reconhecimento e sem garantias visíveis de que a promessa se cumpriria. Quando Davi foi levado ao palácio, não foi para reinar, mas para servir. Ele tocava harpa para acalmar um rei que ainda ocupava o trono que um dia seria seu. E mesmo sendo perseguido injustamente, humilhado, traído e caçado, Davi se recusou a adiantar o plano de Deus pelas próprias mãos. Ele teve oportunidades de matar Saul, de tomar o trono à força, mas escolheu honrar o tempo de Deus. Isso revela algo poderoso. Davi já agia como rei em caráter muito antes de ser rei em posição. Ele entendeu que a promessa não autoriza desobediência e que o tempo de Deus não pode ser antecipado sem consequências. Assim também acontece com quem espera um casamento vindo de Deus. A promessa pode até existir, mas antes da aliança visível, existe uma preparação invisível acontecendo no interior. Deus trabalha primeiro no coração, nos pensamentos, nas emoções, nas feridas não curadas, nos padrões errados, nas expectativas distorcidas e na forma como a pessoa ama. Porque um casamento não se sustenta apenas com sentimento, mas com maturidade espiritual, responsabilidade emocional e temor ao Senhor. Antes de apresentar a pessoa certa, Deus forma a pessoa certa. Antes de unir dois destinos, Ele alinha dois corações. Muitas vezes o tempo de espera não é atraso, é cuidado. É Deus ensinando paciência, discernimento, autocontrole, fidelidade e dependência dele. É no campo da vida que se aprende a amar sem possuir, a cuidar sem controlar e a confiar sem ver. A aliança invisível que Deus constrói dentro de você é mais importante do que qualquer status externo. Porque quando o casamento finalmente chega, ele não vem para preencher vazios, mas para somar propósitos. Assim como Davi, quem entende o processo percebe que Deus não está apenas preparando um evento, mas um destino. E quando o tempo certo chega, tudo faz sentido. O campo, as lutas, o silêncio, a espera. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, no tempo perfeito e da maneira perfeita. Deus começa a te ensinar a amar de forma saudável, a se comunicar melhor, a estabelecer limites, a não se envolver com quem não compartilha da mesma fé e do mesmo propósito. Ele começa a te ensinar a cuidar da sua casa interior, porque ninguém constrói um lar forte sobre um coração em ruínas. Talvez, em muitos momentos, as pessoas ao seu redor realmente não entendam suas escolhas. Elas olham para suas decisões com olhos naturais, analisam sua caminhada com base apenas no que conseguem ver, medir ou controlar. Para elas, esperar demais é perda de tempo, crer demais é ingenuidade e sonhar alto é imprudência. Algumas até dizem que é melhor aceitar menos, se contentar com o que aparece, aproveitar a oportunidade antes que seja tarde. Mas o que elas não conseguem enxergar é que existe uma voz guiando seus passos, uma convicção silenciosa que não nasce da emoção, mas da fé. Quando Deus coloca um propósito no coração de alguém, Ele também coloca uma sensibilidade diferente. Você passa a dizer não para coisas que antes pareciam normais. Passa a recuar de relacionamentos que, aos olhos de outros, seriam bons o suficiente. E isso incomoda, porque quem vive pela lógica humana não compreende quem vive pela direção espiritual. Eles não sabem o que você orou em silêncio, não conhecem as promessas que Deus sussurrou no seu coração, nem os sinais que Ele confirmou ao longo do caminho. Quem anda por fé não se move por pressão externa, mas por convicção interna. A fé não ignora a realidade, mas escolhe confiar em uma realidade maior, a de que Deus vê o que ainda não se manifestou. Enquanto alguns te chamam de exagerado, Deus chama isso de zelo. Enquanto outros chamam de orgulho ou seletividade,
Deus chama de obediência, porque obedecer a Deus muitas vezes significa caminhar na contramão das expectativas humanas. O que parece loucura para quem observa de fora é, na verdade, fidelidade para quem conhece a voz do Senhor. Foi assim com Noé construindo uma arca sem chuva alguma. Foi assim com Abraão saindo sem saber para onde ia. Foi assim com Davi recusando atalhos para o trono. A fé verdadeira quase nunca faz sentido imediato, mas sempre faz sentido eterno. Ela exige coragem para confiar quando ninguém entende e perseverança para continuar quando poucos apoiam. E se hoje você se sente deslocado, incompreendido ou até questionado por escolher esperar, permanecer firme e não negociar seus valores, entenda: isso não é sinal de atraso, é sinal de alinhamento. Deus honra quem o leva a sério. Ele sustenta quem prefere obedecer a agradar. E no tempo certo, aquilo que hoje é chamado de exagero será reconhecido como sabedoria. Porque quem confia no Senhor nunca se arrepende de ter escolhido o caminho da fé. Quando Deus prepara um casamento, Ele também prepara os caminhos. Ele organiza encontros, fecha portas erradas e protege você de relações que atrasariam o propósito. Muitas vezes, o livramento vem disfarçado de decepção. Aquilo que não deu certo não era atraso, era proteção. O casamento profético não nasce do desespero, nem é fruto de pressa ou de medo da solidão. Ele não chega acompanhado de confusão mental, de ansiedade constante ou de um coração inquieto que nunca encontra descanso. Aquilo que vem de Deus carrega a marca da paz. Mesmo quando ainda não há uma data, um nome ou uma confirmação visível, existe uma segurança interior que guarda o coração. A palavra nos ensina que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, e isso também se aplica ao amor. Se algo rouba sua paz todos os dias, se gera medo contínuo e instabilidade emocional, é um sinal de que não veio da fonte certa. Quando Deus está à frente, a expectativa não se transforma em angústia. Pelo contrário, ela se torna esperança. Existe uma tranquilidade silenciosa que sustenta, uma certeza que não precisa de provas imediatas para continuar firme. Mesmo em meio à espera, o coração permanece guardado. Você pode até não entender todo o processo, mas sente que está sendo conduzido. É essa paz que confirma o caminho, muito antes de qualquer aliança visível ser colocada nas mãos. Talvez, neste exato momento, Deus esteja te chamando a viver como alguém que já acredita na promessa. Não de forma arrogante ou ilusória, mas com responsabilidade espiritual. Viver como quem crê é cuidar da vida emocional, tratar feridas antigas, encerrar ciclos mal resolvidos e alinhar expectativas com a vontade do Senhor. É parar de orar apenas pedindo e começar a orar se preparando, preparar o coração, a mente, os hábitos e até a forma de amar. Deus não prepara relacionamentos superficiais para quem decidiu levá-lo a sério. O amor que vem dele não é raso, não é instável e não se desfaz diante das primeiras dificuldades. Ele é profundo, maduro e construído sobre princípios. É um amor que cresce com o tempo, que enfrenta desafios sem perder a essência e que gera frutos duradouros. Por isso, a espera não é castigo, é treinamento. É nesse tempo que Deus molda, ajusta e fortalece, para que quando a promessa se cumpra, você tenha estrutura para sustentá-la. Confie nesse processo. Se existe paz no seu coração mesmo enquanto espera, é porque Deus está trabalhando. E quando Ele concluir a obra, o amor que chegará não apenas preencherá um espaço, mas confirmará que cada etapa valeu a pena. Se este vídeo falou com você, não ignore. Deus está te convidando a um novo nível de fé. Continue orando, continue se posicionando, continue acreditando. O que Ele prometeu não caiu no esquecimento.
está em construção. E se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também esteja esperando um milagre sentimental e se inscreva no canal. Aqui é um espaço de restauração, onde a fé é fortalecida e a esperança é renovada. Declare nos comentários: eu creio no meu casamento profético. Que Deus te abençoe. Fortaleça sua fé e conduza cada passo até o cumprimento da promessa. Até o próximo vídeo.